Fala aí, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha a respeito do livro Roube como um Artista e mostrar para vocês como esse vídeo mudou a minha graduação, o meu mestrado e está mudando o meu doutorado. Pegar a ideia do vídeo e trazer para a parte acadêmica. Então, bora pro vídeo? Então, galera, eu tô com a minha colinha aqui do lado para me dar um help nisso. Então, bora lá. E a primeira ideia do livro, ele já traz o seguinte pensamento, né? Converse com os mais antigos do que você para eles te mostrarem os caminhos das pedras. E aí, o que eu posso trazer de experiência pessoal minha nessa parte acadêmica é que, cara, conversa com as outras pessoas a respeito de como é que é o professor naquela disciplina, pergunta como é a disciplina em si, o que o professor cobra, quantas provas tem, quantos trabalhos tem e assim sucessivamente, certo? Isso já vai facilitar muito sua vida quando você entrar para pegar uma disciplina, seja na pós ou na graduação. E é muito importante, uma coisa que me ajudou mesmo foi perguntar para as pessoas se elas tinham o material do último semestre ou da última aula, né, da última disciplina que ele lecionou. Porque com aquele material todo eu já conseguia estudar em casa, já conseguia adiantar muita coisa da sala de aula. Consegui até já, uma vez eu consegui adiantar trabalho, apresentação de artigo, porque eu sabia que o professor deixava escolher o artigo, então eu escolhi o artigo que eu queria e já fui montando minha apresentação. Cara, isso é uma mão na roda que vocês não têm ideia, certo? Segundo tópico aqui, ele fala que nada é original. Todo mundo rouba uma ideia. E, nesse caso, se você está roubando uma ideia, a concepção que deveria ser seria você rouba essa ideia e transforma ela em algo melhor. Porque se você só roubar a ideia, isso aí é plágio, sacou? E ele fala que isso fazendo uma analogia como se fosse uma bola de neve, né? Alguém rouba de uma pessoa e chega outra nova pessoa e rouba dessa antiga pessoa e assim vai indo. E ele fala, deixa bem claro que esse roubo de ideias é você pegar uma ideia ultrapassada ou uma ideia que pode ser melhorada, botar a sua cara nela e transformar essa ideia, certo? E o meu pensamento pessoal em relação a isso, trazendo para o lado acadêmico, o que me ajudou bastante foi olhar, por exemplo, os meus amigos apresentando quando eu era calouro, quando eu estava no início das minhas disciplinas da pós, e tinha uma galera que apresentava, tipo assim, dava um show, não apresentava. E eu ficava olhando ali e, cara, tomava nota. Fulano fez isso, ele cumprimentou assim, ele terminou assado, ele mostrou tal e tal figura que estava relacionado com tal tópico do artigo. Via como é que as pessoas ali que se destacavam na escrita científica, o que elas faziam, como elas faziam para escrever tão bem, pedia dica de livro, dica de artigo, dica de vídeo, enfim. E eu pegava tudo isso que eles me mandavam, pegava os conselhos pessoais deles e sempre botava minha cara e aprimorava, certo? Foi assim que eu consegui terminar o meu mestrado com 6 artigos em inglês publicados. Então, cara, isso pra mim realmente funcionou muito, foi fenomenal. E obviamente, puxando o gancho para essa parte de você roubar uma ideia, melhorar e trazer para você, ele fala, cara, pensa sempre fora da caixa. Se você pensar fora da caixa, você já vai estar fazendo alguma coisa diferente. E aí o autor dá o exemplo de 3 linhas, né? Finge que aqui são 2 riscos nos meus dedos. E aí ele fala quantas linhas tem aqui. E a tendência de todo mundo seria responder 2. Só que aí ele vira e fala, cara, às vezes pode ter uma terceira linha aqui com a cor de papel, finge que aqui é um papel, linha preta, e aqui teria um espaço branco. Então aqui teria uma linha branca, então seriam 3 linhas ao invés de 2 linhas. Isso é um exemplo fenomenal de como você pode pensar fora da caixa. E essa é a ideia. E aí ele faz um paralelo mostrando que uma boa ideia ou uma ideia
é como se fosse uma árvore genealógica, tendo em vista que ninguém cria nada. Então, uma pessoa foi lá, roubou essa ideia, só que ela roubou essa ideia de quem? Da pessoa X, da pessoa Y, da pessoa Z. E aí, com a pessoa X, Y, Z, ele pegou as principais ideias e formou a dele. Ele fala que é como se fosse um DNA. Você tem metade da sua mãe e metade do seu pai. Você vai ter ali pessoas principais que você vai roubar a ideia, né? Vai dar a sua cara, vai dar a sua roupagem e vai criar a sua própria ideia. E aí ele também fala que se chegar um momento que você tiver travado com a sua ideia, independentemente do que seja, e você pegou seus autores principais, ou as pessoas que te inspiraram, essas pessoas tiveram mentores, então você vai atrás dos mentores delas. Então você vai subindo na árvore genealógica ou descendo ali, dependendo do ponto de referência. Outro ponto que ele coloca que tem tudo a ver com os dias atuais, agora pelo menos 2020, né? É que escola não é sinônimo de educação. E ele fala para você se escolarizar, no sentido de vá atrás da sua carreira, vá atrás dos seus sonhos e larga de mão o que, cara, não for agregar para você ou não vá poder influenciar nessa sua carreira. Uma coisa que eu passei na minha graduação é que, querendo ou não, por mais que você faça a graduação dos seus sonhos, você não vai ter só disciplinas dos seus sonhos. Quem dera se isso fosse acontecer, né? Se isso fosse verdade. Então, pô, eu sou apaixonado por educação física, mas chegou lá, eu queria a parte de treinamento de força, fisiologia, a bioquímica, anatomia, cinesiologia, essa parte mais do bacharel. Só que a minha graduação foram as duas, tanto licenciatura quanto bacharel. Então eu tive que pegar a matéria de licenciatura. E ali no início eu não fazia ideia de que eu iria ser professor. Se bem, e essas disciplinas, querendo ou não, me ajudam hoje em dia, só que naquela época não me ajudaram. Então eu não dava tanta importância para elas. Hoje em dia eu estudo muito, estudo por fora, e vale ressaltar que nem sempre aquelas disciplinas de licenciatura vão sempre me ajudar na minha profissão como professor. Porque, por exemplo, tinha didática para ensino fundamental, didática para ensino médio, eu dou aula na graduação e na pós, então, cara, não casava, entende? Então, ele deixa claro que se isso não for te influenciar, vai ali, faz o que você tem para fazer no mínimo e foca, cara, no principal, no principal. Um tópico importante e que, cara, também me ajudou muito foi a respeito de anote todas as suas ideias. Ande com um bloco de notas, um caderninho de notas, mas anote todas as suas ideias. Não confie na sua memória, você provavelmente vai esquecer. E na maioria das vezes, quando você está travado em algum assunto, em alguma coisa, e você sai para espairecer, sai com seus amigos, sai com a sua namorado, enfim, vai ser naquele momento que sua cabeça não está pensando naquilo, que não está fervendo, que vai vir a ideia para solucionar aquele problema, para transpor aquela barreira. E aí, se você não tiver ali um bloco de notas, um caderninho de notas, você vai acabar esquecendo. E cara, isso aconteceu comigo em um artigo que eu estava escrevendo do meu mestrado, que tinha um parágrafo específico. Eu roteirizei todo minha dissertação de mestrado e tinha um parágrafo que eu não estava conseguindo encaixar. Não estava de jeito nenhum. E um dia eu estava numa festa, trombei com um conhecido da faculdade, e a gente trocando ideia e tal, eu fui e falei, cara, tá. Ele perguntou, como é que tá o mestrado? Eu falei, cara, tá bom, eu só tô travado em um parágrafo para conseguir me livrar da minha dissertação. Só que tá difícil e tal, mas de resto tá tranquilo. Aí ele foi falar, que parágrafo é esse? Qual a sua ideia? Eu fui e expliquei, é assim, assado. Ele virou pra mim e falou, por que você não pensa assim? Eu falei, caralho, é verdade. Fui, puxei o celular rapidão, anotei, fui curtir minha festa. No outro dia, depois da minha ressaca, fui pro computador e, cara, fluiu em coisa de 10, 15 minutos. Eu finalizei o último parágrafo da minha dissertação de mestrado.
E o outro tópico que ele coloca é: comece agora mesmo, independentemente do que você for fazer. Seja um trabalho que você tem que fazer, seja um artigo que você tem que escrever. Eu falei que eu terminei meu mestrado com 6 artigos em inglês publicados, cara, mas as coisas não foram fáceis no início, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui sentar para escrever um artigo, eu passei quase 1 hora, 1 hora e meia, e não tinha escrito mais que 2, 3 linhas, entendeu? Então, o difícil é começar. Senta a bunda na cadeira e começa. Começa a escrever as suas ideias, começa a escrever o que você pensa a respeito do assunto, e aí as coisas vão se desenhando, certo? Eu sempre gostei muito da parte de fisiologia, e aí entrando na parte de fisioendócrina e da neurofisiologia, e o meu mestrado foi nessa parte, foi com pessoas com doença de Parkinson. Só que quando eu fui atrás do assunto, na época da graduação ainda, eu comecei a estudar Parkinson, neurofisiologia na época da graduação. Não tinha nada voltado para isso. Quando uma pessoa mexia com exercício e Parkinson, ou tinha só de exercício, ou tinha só da neurofisiologia do Parkinson. E aí eu fiquei assim, cara, se eu quiser cuidar de alguém, se alguém vier me contratar para prestar serviços, se uma pessoa vier me contactar, como é que eu faço? E foi a partir disso que nasceu a minha dissertação de mestrado. Eu ia atrás de uma informação, não encontrar de jeito nenhum. Eu falei, se não tem essa informação, eu vou lá e vou fazer. Obviamente, teve toda uma justificativa por trás, enfim, mas foi basicamente isso. E aí ele fala, cara, se tem algo que você tá atrás e você não achou, então vai lá e faz, cria o seu. Lembra da árvore genealógica? Vai pegando aqui e cria a sua ideia. E aí um ponto importante que ele coloca nesse tópico anterior é que foque sempre na sua ideia, e se você for fazer alguma coisa que você não gosta, você vai ficar desmotivado, não adianta. Então foca no que você gosta, foca na sua ideia. E uma coisa que casa bastante com a história que eu contei lá da festa, do meu parágrafo de dissertação de mestrado, o tópico que ele coloca saia da frente da tela. As melhores coisas vêm de fora dela. E, cara, isso casa totalmente com o meu trajeto do mestrado. Às vezes eu estava tão focado ali em fazer acontecer, fazer virar, escrever artigos, escrever trabalho, montar apresentação para aula, montar apresentação para congresso, coletar dados, que quando às vezes eu empacava, eu não conseguia sair, ou eu ficava preso aqui, naquele círculo, e não deixava ideias de fora entrarem para poder expandir a minha ideia principal. E, cara, quando eu comecei a conversar com as pessoas a respeito do meu pré-projeto, a respeito de um artigo X ou de um artigo Y, a ideia que outra pessoa te dá é fenomenal. Então, você está pensando aqui, a pessoa te dá uma ideia, isso aqui já cresce. Outra pessoa te dá uma ideia, isso aqui já cresce. E a ideia é sempre ir expandindo, certo? Você pode ter certeza que as pessoas vão te surpreender e elas vão te dar ideias incríveis. Além disso, ele também coloca que por mais que você faça um grande trabalho, um bom trabalho, você tem que dar um descanso para o seu cérebro, porque se o seu cérebro não estiver descansado para o próximo dia, você não vai render, né? É o famoso som de qualidade e saúde mental. Então, sim, saia com seus amigos, se divirta, faça o que você gosta e dê a regeneração para o seu cérebro para no outro dia você conseguir dar a pancada nele de novo, que é passar 6, 8 horas estudando ou trabalhando, ou o que for. Um tópico que eu levo para as minhas aulas de metodologia científica, de arte, escrita de artigo científico, ele bota 2 figurinhas. Aí na primeira figurinha tem um cara olhando para uma planta, aí ele vai e coloca, preste atenção em algo. Aí na segunda figurinha o mesmo cara olhando para a planta, só que agora com um monte de gente em volta. Aí ele vai e coloca, chame as outras pessoas para prestarem atenção com você. Aí ele fala que isso é uma boa ideia, quando você vê algo e aí vê que tem algum problema, alguma coisa ali diferente que você pode utilizar, e você chama as pessoas e as pessoas prestam atenção nisso. E, cara,
qualquer um que é da área científica aí consegue ver que isso é nada mais nada menos que a justificativa de um trabalho, né? Você tem alguma coisa que está faltando, que seria o gap com todo o embasamento, né, anterior, e como você vai poder resolver isso depois, a solução do problema. E é basicamente isso, você mostrar que tem um problema na literatura científica, você mostra que tem um problema e como você vai lá e vai resolver, ou se propõe a resolver, né? E aí, se você faz isso, você mostra que tem um problema. As pessoas acreditam que tem um problema, elas vão ficar intrigadas, seja na sua apresentação, seja de trabalho científico, seja na sua apresentação do artigo ou na leitura do próprio artigo. Ele bota aqui o tópico a respeito de faça amigos e ignore os inimigos. Ele fala, cara, para de perder tempo com as pessoas que só vão te botar para baixo, ou que só vão arrumar desculpa pro seu trabalho, ou só vão jogar seu trabalho lá embaixo. Ignora elas e continua, foca no seu, foca no seu. Não pode virar hoje, mas daqui a um mês vai virar. Aí ele vai e fala também a respeito do fique perto do talento, se aproxime de pessoas talentosas. Eu vi uma expressão fora desse livro, que eu resolvi trazer para cá, que é fenomenal e vale muito a pena. A seguinte expressão: seja o mais burro da mesa. Porque a partir do momento que você senta numa mesa com quantas pessoas forem, ou conversa com quantas pessoas forem, e você é o mais burro da mesa, você vai sair de lá uma pessoa melhor, com um conhecimento maior. Então, fique próximo de pessoas talentosas e muito mais talentosas que você, de preferência, que todo dia você vai aprender. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais, mas nesse caso você vai aprender ainda mais. E, além disso, também fala, ligado ali com aquela parte de faça amigos e ignore inimigos, para você não tentar agradar todo mundo. E, cara, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo aí, né? Então, não adianta você querer agradar todo mundo. Uma pessoa vai achar defeito, outra pessoa vai achar que seu trabalho não tá bom, a sua apresentação de trabalho não tá bom, o seu artigo não tá bem desenhado, não tem uma boa introdução, enfim. A ideia é você conseguir agradar o maior número de pessoas. E linkado com isso também, ele coloca para você focar sua energia em ser produtivo ao invés de procurar brigas. E na minha área, por exemplo, eu vejo muitas pessoas defendendo ou você faz um treino mais volumoso ou um treino com mais intensidade. Ou você faz uma dieta X ou uma dieta Y. Cara, se existem artigos que mostram que a dieta X e a dieta Y funcionam, por que não alternar entre as duas, sacou? Por que ficar defendendo um ou defendendo o outro? Por que se você fizer um treino... por que você não faz um treino com mais intensidade um mês e o outro com mais volume no outro mês? Ao invés de ficar brigando e falando que um não presta ou o outro não presta. A ideia é você juntar o melhor de tudo e conseguir trazer para você ou entregar para o seu aluno. Linkando com aquela parte de saúde mental que eu falei, ele também coloca um tópico que provavelmente todo livro que fale de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, enfim, vai abordar esse tópico, que é cuide de você. Seu corpo é seu instrumento de trabalho e linkando para a área da educação física, você tem que fazer o mínimo de exercício físico diário para o seu corpo funcionar bem. Cara, o mínimo é o mínimo. Você faz isso aqui, ó, toda semana, aquilo começa a virar uma rotina. E você vai ver que sua vida vai mudar, você vai estar mais disposto, você vai dormir melhor e todos aqueles benefícios que a gente já conhece do exercício físico. Mas o importante, faça. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça o mínimo, mas faça. E ele fala de calendário, organização, né? Se você tem uma meta, você tem um deadline para entregar um trabalho para o seu professor no dia 10, não deixa para fazer o negócio no dia 8, no dia 9. Você tem um mês todo para fazer. Se o professor, hoje por exemplo, é dia 7, se eu tenho um trabalho para entregar no dia 20, eu não vou deixar para o dia 15, para o dia 16. Cara, eu vou começar a fazer esse trabalho amanhã. Ou já era para eu ter começado a fazer o trabalho. Por quê? Porque eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho
e quando chegar 2, 3 dias antes ele vai estar pronto. Eu não vou ter que virar noites e noites para fazer trabalho, montar apresentação, enfim, organização é fundamental, principalmente na pós-graduação. E na graduação também, se você quiser conciliar a sua vida social com os estudos, senão não vai dar certo, confie em mim. E por último, ele fala que criatividade é subtração. E quando a gente está escrevendo artigo científico ou está montando apresentação, às vezes a gente quer mostrar o nosso melhor ali na apresentação ou dentro da introdução do artigo a gente quer colocar toda a história por trás da ideia principal e não cabe, né? Não cabe, ou a apresentação não dá tempo. E ele fala, cara, você monta tudo que você quer montar e depois só sai cortando e deixa o principal. Porque ou as pessoas vão ficar com o saco da sua apresentação ou vão ficar com o saco do seu artigo, não vão querer ler. Porque imagina, a pessoa pega um artigo para ler, um artigo que teoricamente teria que ter uma ideia inovadora, ele começa a ler as coisas que já as coisas do passado. Obviamente, você tem que dar toda uma contextualização, mas você dá 1 ou 2 páginas de contextualização no artigo científico, não tem cabimento um negócio desse, né? E cara, basicamente esses são os tópicos do livro Rubio como Artista. Esse livro me ajudou muito na minha graduação e na minha pós-graduação e nos meus projetos paralelos. Eu recomendo muito esse livro. Qualquer pessoa, independente da área, deveria ler esse livro. E não somente para a área acadêmica, mas ele ajuda para os projetos pessoais de cada um. Beleza? Valeu! E aí, professor e estudante? Gostou da resenha desse livro? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha com essa pessoa e escreve aqui nos comentários qual outro livro vocês gostariam que eu fizesse uma resenha. Valeu!